Bom, pessoal, então, boa tarde a todos que estão presentes. Então, na reunião passada, né, a gente tratou aí do último capítulo do livro do Tricard, que diz respeito a estudo e cartografia dos meios ambientes do ponto de vista ecológico, certo? A gente trabalhou só o item A, que foi a inserção de técnicas de manejo na ecodinâmica, e ficou faltando o item B, que é o problema cartográfico, tá? Então a gente vai tratar hoje desse item B, problema cartográfico. Bom, então o que é que esse item B do capítulo 5 quer nos dizer, certo? O que é que Tricard quer nos dizer a partir desse item B do capítulo 5? Na verdade, aqui está a culminância de toda a obra ecodinâmica, né? De todo o livro ecodinâmica, certo? Tricard faz todo um caminho metodológico, né? Desde o capítulo 1, justificando o conceito de ecodinâmica, né? Evoca o conceito de sistemas, de teoria geral dos sistemas, depois de geossistemas, justifica a criação desse conceito a partir da visão geográfica, a partir da visão ecológica, melhor dizendo, para uma visão geográfica. Depois trata da questão dos problemas gerais do meio, num breve capítulo 2. No capítulo 3, ele, digamos assim, é o cerne, né, da teoria ecodinâmica, quando ele trata da classificação dos meios, né, estáveis, intergrades e fortemente instáveis. Depois, no capítulo 4, ele trata aí da avaliação integrada das características regionais, onde ele trata a definição do quadro regional, análise morfodinâmica, recursos ecológicos e problema de gestão do território, né? E por fim, esse capítulo que nós estamos discutindo hoje, que é o estudo e cartografia dos meios ambientes do ponto de vista ecológico, onde nós iremos tratar aí a questão do problema cartográfico. Deixa eu só... Bom, mais uma vez Tricard fala, né, sobre abordagem sistêmica. Isso prova o quanto a obra ecodinâmica ela é geossistêmica, certo? Que eu também tratei nas reuniões passadas, certo? E aí ele traz um grande autor, certo? Dos geossistemas, né, que contribuiu muito com a abordagem sistêmica na geomorfologia, principalmente, que foi o Chole, certo? É uma referência em termos de aplicações da visão sistêmica na geomorfologia e trata aí da questão de um dos principais conceitos que o Chole tratava, que era sistemas de erosão, né? Ou seja, como é que o processo erosivo ele funciona dentro de um sistema, tá? E mais uma vez trata também da questão da fisiografia, da oposição entre fisiografia e fisiologia, né? Só recapitulando, a fisiografia ela trabalha com uma descrição da paisagem, uma descrição estática dos elementos da paisagem, e a fisiologia trata do funcionamento da paisagem. Ou seja, muito além de você descrever as características gerais da paisagem, as características aparentes, digamos assim, da paisagem, você trata dos mecanismos de funcionamento dessa paisagem, que aí entra na questão climática, na questão geomorfológica, pedológica, hidrológica e litológica, certo? Não só da descrição, mas como é que funciona o sistema geomorfológico, como é que, por exemplo,
os processos geomorfológicos se desenvolvem, qual é a participação do clima nisso aí, certo? Por exemplo, eu citei aqui nas reuniões passadas que tem um estudo chamado Resgatando a Fisiologia da Paisagem, certo? Onde vocês colocarem isso na internet, vocês vão encontrar esse artigo, certo? Se chama Resgatando a Fisiologia da Paisagem, cujo Absaber, né, falava bastante. Só relembrando aqueles 3 níveis de abordagem geomorfológica do Absaber, quando ele trata sobre metodologias para o estudo do quaternário, que é a compartimentação, né, geomorfológica, a fisiologia da paisagem e o estudo das formações superficiais. Então, Absaber dizia que para um estudo geomorfológico completo, ou ao menos para que um estudo seja geomorfológico, ele precisa abordar um desses 3 aspectos, né, que é o zoneamento do geomorfológico, ou a compartimentação geomorfológica, tanto faz, a fisiologia da paisagem e a análise da estrutura superficial da paisagem, das formações superficiais. Não é obrigatório, né? Até mesmo porque você abordar esses 3 níveis em um só estudo é praticamente impossível, né? Quase sobre-humano, uma tarefa quase sobre-humana. Mas você precisa, pelo menos, tomar como norte, né, esses 3 níveis. São níveis norteadores da pesquisa geomorfológica. E, inclusive, o Absaber fala, né, que o mapeamento geomorfológico, não só o Absaber, mas o Tricá também fala isso, que o mapeamento geomorfológico ele não é o fim da pesquisa, ele não é o produto fim. O que eu quero dizer com isso? Ele não é o produto que você tem como objetivo final, certo? O mapeamento geomorfológico, ao contrário, ele é base da pesquisa geomorfológica. Ele é base da pesquisa geomorfológica. Então, quando você trata, por exemplo, num artigo, mapeamento geomorfológico de uma região tal, você pode até utilizar aquilo, um título dessa natureza, mas a discussão ela vai muito além do mapa geomorfológico. O mapa geomorfológico ele é um instrumento basilar da pesquisa geomorfológica. Ontem eu dizia para Tiago, na orientação, que a gente precisa ter muito cuidado com determinadas atribuições que o geógrafo e outros profissionais têm, né? Como a geografia é uma ciência, já se dizia, né? Há discordâncias, mas já se dizia que é uma ciência de síntese, né? Ela aborda muitos conceitos, né? Muitas metodologias, muitas questões gerais, certo? E aí acaba que em algum momento se confunde algumas tarefas da própria ciência, até em termos de identidade, sabe? Até em termos de identidade. Então, o que é que eu quero dizer com isso? É que existem tarefas que são próprias do geógrafo e nós precisamos sedimentá-las cada vez mais, nós precisamos torná-las mais sólidas cada vez mais. E existem tarefas que são, por exemplo, do geólogo, do mapeamento geológico, por exemplo, certo? O mapeamento geológico ele tem que ser feito pelo geólogo, certo? Então, a todo momento, quando Tricard fala aqui de litologia, de análise da litologia, ele não trata especificamente de mapeamento geológico, ele trata de mapeamento das formações superficiais, nesse caso aí, não só das formações superficiais, mas também
do embasamento rochoso, que é importante para o estudo da morfodinâmica. Então, quer dizer, o mapeamento geológico, certo? Ele é feito pelo geólogo e ele inclui uma série de variáveis que não é de competência do geógrafo. Como, por exemplo, se analisar a idade das rochas, mapeamento de suítes, de formações, perfis, seções geológicas. Então, no mapeamento geológico, você tem que incluir ali idades, você tem que incluir natureza das formações, você tem que incluir características mineralógicas, características gerais. Então, isso é de competência do geólogo. Já o mapeamento geomorfológico, ele é de competência do geógrafo. E eu defendo isso, certo? Existem várias metodologias aí, ainda não existe uma unificação nacional nem mundial acerca de legendas ou de classificações gerais, classificações padronizadas, né? Como é o caso, por exemplo, do Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos. Na pedologia, nós temos o Sistema Mundial e o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Houve um consenso, né? Se criou esse sistema de classificação dos solos e os estudiosos os pesquisadores da área de pedologia adotam esse sistema. Já na geologia, aliás, na geomorfologia, não. Na geomorfologia nós temos ainda um samba de crioulo doido, no tocante a metodologias de mapeamento geomorfológico. Ambas advêm de uma raiz, que é o Radam Brasil, né? Tanto a metodologia do Ross como a metodologia do IBGE, elas advêm desse tronco, com diferenças, mas advêm desse tronco e tem suas especificidades. Porém, nós temos ainda problemas com relação a, por exemplo, como aplicar a metodologia propagada por Jurandir Roys em ambiente semiárido, já que ele suprimiu, né, os modelados de aplanamento, que são importantíssimos no semiárido. Então é nessa hora aí que a gente tem que fazer um misto, né? Pega um pouquinho de IBGE, pega um pouquinho de Ross, pega um pouquinho do que a gente também analisa e do que a gente acha importante a nível de semiárido. Mas há essa necessidade hoje de padronização do mapeamento geomorfológico a nível nacional e mundial, mas principalmente nacional. Já há um esforço para isso, do IBGE, da UGB e de outras instituições, de outras associações, mas ainda não há um consenso. Esse consenso ainda está se formando, certo? E acreditamos que, como grupo de pesquisa, nós pesquisamos isso aí e estamos contribuindo também para esse avanço. Mas o que eu quero dizer com isso, voltando para a questão do Abissab, é que ele dizia que o mapeamento geomorfológico, ele é base para a pesquisa geomorfológica e, por sua vez, a pesquisa geomorfológica, né, o mapeamento geomorfológico, ele é de atribuição do geógrafo, certo? E nesse mapeamento geomorfológico, nós temos que representar alguns aspectos também processuais, ou seja, de fisiologia. O mapeamento geomorfológico ele tem que ter alguns níveis, como por exemplo, o morfométrico, o morfográfico, o morfogenético, foi o que eu esqueci, e o cronológico, o morfocronológico. Então, o morfométrico ele trata de medidas gerais, quantitativas, né? Por exemplo, o mínimo que você pode fazer é medir o tamanho das formas que você mapeou, né? Dizer quantos quilômetros quadrados tem essas formas. O morfográfico é a própria forma em si, o aspecto das manchas, né? A partir dessa, por exemplo, como é que você detecta pedimentos na área semiárida? A partir justamente da forma do pedimento, da altimetria também, mas também da forma. Né? A gente tem uma forma em planta bastante dissecada, né? E em níveis. Então isso já nos dá uma ideia de que é um pedimento. O morfogenético, que tem a ver com a gênese das formas, né? Que aí entra a questão dos modelados, né? Se ela tem uma gênese fluvial, se ela tem uma gênese kárstica, se ela tem uma gênese pedimentar, se ela tem, que é justamente essa questão dos modelados que eu falei para vocês.
e a questão morfocronológica, que é a idade das formas. E que aqui vale salientar que em níveis taxonômicos, certo? Em níveis taxonômicos, quanto mais antigo, mais próximo do primeiro taxon. Quanto mais recente, mais próximo do sexto taxon, certo? Isso aí é uma coisa que tem que se lembrar. Bom, voltando para a questão das metodologias, ainda sobre mapeamento geomorfológico, quando eu trato da questão das 3 metodologias consagradas que nós temos hoje no país, que é a de Jurandir Ross, a do IBGE e a do CPRM, é que é o seguinte: a de Jurandir Ross e a do CPRM, ela tem uma base, como eu acabei de falar, vinda do Radan, certo? Porém com diferenças. Existem coisas de Jurandir que eu acho mais interessante, como por exemplo, ele separa primeiro taxon morfoestrutura, segundo taxon morfoescultura. Eu acho muito mais didático do que o IBGE, que chama o segundo taxon de região geomorfológica, certo? Já o IBGE, quando ele trata dos modelados, é bem melhor e bem mais completo que Ross. Então tem que haver uma discussão em cima disso aí. E a do CPRM eu acho assim, certo? A minha crítica é a seguinte: eu acho que é uma metodologia utilizada, principalmente pelos geólogos, beleza, existem mapeamentos hoje utilizando a metodologia do CPRM, mas é uma metodologia, ao meu ver, muito incompleta, né? Ela não traz, por exemplo, níveis taxonômicos, né? Então você não consegue representar esses aspectos aí que eu acabei de falar, morfogenético, morfográfico, morfométrico e morfocronológico, não consegue. E, como eu acabei de falar, é uma metodologia muito geológica. Então você tem ali platôs de não sei de que, não sei das quantas, planícies de não sei de que, não sei das quantas, que inclusive é até uma incorporação que houve no trabalho do mapeamento geomorfológico do Rio Grande do Norte, de Marco Túlio e Rubson e companhia, que eles utilizaram Jurandir, mas mesclando CPRM. Então aquela ideia lá das subunidades morfoesculturais, ela vem muito da linha do CPRM, que não trabalha com subunidades nem com nada disso, mas que, se você for ver as subunidades do Rio Grande do Norte, mapeadas por esse pessoal, por esses pesquisadores, os nomes dados a determinados tipos de relevo advém muito dessa metodologia, certo? O que eu discordo, certo? Eu discordo dessas subunidades morfoesculturais, tá? No atual estágio que nós estamos hoje de pesquisa, no GENAT, por exemplo, no trabalho de Tiago, a gente procura trazer muitos elementos da metodologia de Jurandir, que é grande parte, porém com pitadas de IBGE, principalmente na questão dos modelados. O que é que eu acho interessante também na metodologia do Jurandir? É a questão do índice de dissecação, e que é uma coisa que foi renegada, que foi deixada de lado. Se você for ver vários trabalhos de mapeamento geomorfológico, praticamente inexiste o índice de dissecação, né? E que é uma coisa que nós estamos, e que é uma coisa que é primordial para mapeamento no terceiro taxon, certo? Para você separar determinados padrões de relevo no terceiro taxon, que a gente chama de padrões de formas semelhantes, você tem que ter o índice de dissecação para depois você chegar nos modelados, certo? Então isso é uma coisa que tem que se levar em consideração. Para mim foi uma pena não poder ter participado do Sinagel ano passado, né? Houveram problemas pessoais, mas ano que vem, se Deus quiser, eu estarei lá, porque é uma coisa que eu pretendo discutir, pretendo contribuir também, certo? Porque a gente vem pesquisando com isso aí há um certo tempo. Então, fechando, por que é que eu falo de mapeamento geomorfológico quando eu falo de fisiografia e fisiologia? Porque a fisiografia é a mera descrição estática da paisagem, ela não passa disso, né? Ela precisa de uma fisiologia, ou seja, a gente precisa analisar a paisagem do ponto de vista fisiológico, ou seja, do seu funcionamento, e isso está muito implícito no mapeamento geomorfológico, certo? Bom, o que é que Tricart fala aí acerca dos problemas cartográficos, né? Primeiro, ele fala da necessidade de se definir o grau de sensibilidade em face dos fenômenos espontâneos e de nossas intervenções. E para isso nós vamos ter dois grandes mapas. Primeiro, que é o mapa ecodinâmico, e segundo, o mapa de estudos de projetos.
O Tricá deixa bem claro aqui que ele vai destrinchar o mapa ecodinâmico, que é o grande objetivo da obra, certo? E o mapa de estudos de projetos, ele dá uma pincelada aqui e acolá, mas ele não aprofunda porque, segundo ele deixa bem claro que isso aí é um mapa que já deve ser feito no segundo nível após a implantação, melhor dizendo, na fase já de implantação do projeto. O mapa ecodinâmico é como se fosse um mapa prévio, né? Ou seja, como está bem descrito aí, ele vem evidenciar modalidades de funcionamento do meio ambiente, dos seres vivos, inclusive do homem. Ou seja, ele traz aspectos gerais do meio, né? O mapa ecodinâmico ele retrata aspectos gerais do meio que é fundamental para que se torne uma carta de planejamento. Você tendo a carta de planejamento, que é o mapa ecodinâmico, a partir daquilo ali você vai gerar o mapa de estudos e projetos, que já é um mapa mais aplicado, né? Como diz aí, se apoia no conhecimento fundamental adquirido a partir do mapa ecodinâmico. Bom, mais uma vez, né, Tricá vem tratar sobre a questão dos reservatórios, né, artificiais como um dos grandes problemas do ponto de vista geomorfológico. E aí a gente resgata mais uma vez a história dos reservatórios, dos açudes, do semiárido, não só do nosso famoso Itãs, mas de outros reservatórios ao longo do semiárido todo, certo? Por que Tricá vem falar isso? Não é à toa, certo? Como eu falei, a ecodinâmica é uma obra importantíssima, ela não é estritamente de geomorfologia rural, mas ela é uma obra basilar, uma obra importantíssima da geomorfologia rural. E isso aí está muito claro quando o Tricá vem falar, por exemplo, dos diferentes usos da terra em ambiente rural e, por exemplo, da questão dos reservatórios artificiais, que é uma das grandes identidades do nosso semiárido, né? Que vem da política aí do DENOX desde o século passado para a perenização dos cursos intermitentes do semiárido, tá? E que isso, claro, tem uma importância superlativa do ponto de vista do desenvolvimento econômico do semiárido. Isso aí não se discute. As grandes cidades do semiárido e etc., elas cresceram em função disso. Grande parte de vocês que moram no semiárido estão aí até hoje com as famílias de vocês por conta dessa política, certo? Se não fosse, a gente teria um êxodo rural no século passado ainda maior. Mas existe um impacto inegável hoje, principalmente a partir da construção indiscriminada desses reservatórios. Do lado esquerdo aí nós temos provavelmente um reservatório legal, né? Um reservatório legalizado, tem a régua aí de medição, inclusive a gente vê que ele está transbordando, né? E do lado direito a gente tem os famosos barreiros, né? Que para mim é um dos grandes problemas do semiárido, porque são barramentos ilegais feitos por donos de propriedade e que tem uma repercussão na disponibilização de recursos hídricos, trazendo novamente o caso do Itãs, que é um reservatório que está secando, que está sofrendo em função desses barramentos a montante, né? Porque quando um determinado órgão ele faz um estudo para construir uma barragem, existe um estudo de impacto ambiental, certo? Se esse estudo ele é sério ou não, aí é outra questão. Mas existe esse estudo e todos os impactos que esse reservatório vai causar, sejam eles positivos ou negativos, eles vão estar descritos naquele estudo, tá bom? Já esses barreiros não, isso é construído indiscriminadamente e que vai aumentar o impacto nos reservatórios legais, né? O que não está previsto no estudo, porque ninguém previa que isso fosse feito. Então, ele fala que o mapa ecodinâmico ele também pretende, né, proteger ou restaurar para retardar a colmatagem do reservatório. O que é que essa palavra colmatagem quer dizer? Assoreamento, tá? É uma expressão muito própria da geomorfologia para designar assoreamento. Então, Tricá já dizia em 77 desse problema das colmatagens, né, ou dos assoreamentos dos reservatórios em função da sua própria dinâmica, da própria dinâmica do barramento em si, da alteração, por exemplo, que esse barramento vai causar em matéria de nível de base. E acrescento aqui
certo? O Tricá fala muito timidamente disso na ecodinâmica, mas fala também da questão do uso da terra. Como é que está esse uso da terra nos entornos desses reservatórios. Tá? Isso aí foi uma questão novamente levantada por ele. Bom, então o mapa ecodinâmico, primeiro fator primordial, declividade. Certo? E por que o Tricá fala que declive é importante? Porque o mapa de declividade ele nos dá diversas informações a nível de erosão e principalmente de movimento de massa, que é o principal fator. Certo? Então o mapa de declividade ele se confunde praticamente com o mapa de suscetibilidade a movimentos de massa. Ele é praticamente isso, certo? Se não o próprio, tá? Então é um mapa rápido de ser feito, por exemplo. Você tem que ter uma base de altimétrica. Essa base ela pode vir de um levantamento de campo com GPS geodésico ou estação total. Quanto mais adensada a nuvem de pontos, melhor, porque a sua interpolação para gerar as isolinhas, as chamadas curvas de nível, vai ser melhor, vai ser mais precisa. Ou advém de uma base de carta topográfica, que é feito por pares estereoscópicos, com correção de topográfica em campo. Então, as cartas sistemáticas do mapeamento brasileiro ainda são as nossas melhores bases, né? Embora antigas, a nível geral, a nível regional, certo? A nível local é melhor o GPS, inconfundivelmente, desde que a metodologia seja bem empregada, o levantamento seja bem feito. E hoje, com o advento das geotecnologias, nós temos a questão das imagens de radar, né? Que advém de levantamentos interferométricos. Em suma, o que é interferometria? É um efeito onde o radar ele detecta, porque radar, na verdade, ele dentro do sensoriamento remoto, ele emite seu próprio pulso de energia eletromagnética. Por isso que ele opera de dia e de noite. Então, aquele pulso que ele emite, a sua antena, chega até a superfície da Terra e volta, tem um tempo. Certo? Então, quanto mais tempo levar para esse pulso retornar, mais profundo, depressão. Certo? Quanto menos tempo esse pulso levar para voltar, mais alto, é um pico. Então, aquela imagem lá do SRTM, do halo, seja o que for, ela é o final, ela é o produto disso aí. Né? Do quanto o sinal leva para voltar para o radar, dando aquele efeito de áreas deprimidas e áreas elevadas. Hoje nós temos, de forma gratuita, né, na época que eu comecei, em 2011, a usar essas imagens, o top era o SRTM de 90 metros. Né? Hoje nós já temos o ALUS com 12 metros e meio. E se você partir para compra de MDEs, a partir de empresas, aí você já tem coisa de 1 metro até mais, certo? Caio utilizou um MDE advindo de um levantamento feito com LiDAR, que é um levantamento feito a laser, de João Pessoa inteira, e que tem, eu acho que se não me engano, 1 metro de resolução. Então imagina, né? A quantidade de coisas que você consegue pegar. E você tendo uma base dessa, feita com LiDAR, por exemplo, você consegue ter um mapa de declividade excelente, certo? Então, a primeira coisa que você precisa ter é a informação altimétrica, essas que eu acabei de falar anteriormente. Depois, você tendo essas curvas, essa informação altimétrica, você transforma em curvas de nível. As curvas de nível você transforma em um TIM, que é uma grade triangular irregular, é um tipo de modelo numérico do terreno, e cuja a representação, a sua topologia arco-nó, né, que é a principal característica desse tipo de informação, a partir da superposição de triângulos, né, quanto mais isósceles, ou seja, quanto mais lados iguais esses triângulos tiverem, mais perfeita é a representação. E essa representação ela é muito boa para, por exemplo, você separar cristas de vales, o que é primordial para a geomorfologia. Certo? Existem outros modos de representação, mas essa representação chamada TIM, ou grade irregular triangular, ela é a melhor. Então você gera o TIM e a partir do TIM você extrai as classes de declividade automaticamente, certo? Quando você parte para fazer isso
analogicamente, ou pelo menos seja no papel, que quase ninguém mais faz hoje, ou de forma semi-automática, como se faz, por exemplo, no CAD, né? Aí você tem que trabalhar, por exemplo, com o nível de proximidade das curvas, né? Quanto mais próximas as curvas, mais declivoso. Quanto menos próximo, mais plano, né? Então, tem uma série de cálculos também que você faz e que é importante, inclusive, é uma coisa que eu defendo hoje na geografia, que antes de você entender o ciclo, você entenda essas coisas. Se pague fundamentos de cartografia no papel, certo? Para não gerar uma, uma, uma geração aí de geoprocesseiros que não sabem nem o que está fazendo, certo? Então, declividade, segunda coisa, litologia, veja aí que o Tricard em nenhum momento ele se refere a geologia, porque geologia é algo muito mais amplo, ele se refere à litologia, certo? E em terceiro, morfodinâmica, que entra lá na representação daqueles diferentes meios. Pedogênese, também não fala em mapa de solo, ele fala em mapa de pedogênese, o que a gente vai explicar melhor aqui. E regime hídrico. Então, esses são os principais fatores, né, que a gente vai trabalhar no mapa ecodinâmico. Declividade, o que é que ele fala? As classes fixadas no mapa de declividade, elas não devem ser numerosas, ou seja, os intervalos eles devem ser o mais sucinto possível, a fim de não prejudicar a análise de outras informações. Qual é um dos grandes desafios que a gente tem aí nesse mapa ecodinâmico? Poluição visual. Então tem que se ter um certo cuidado no momento que você vai representar essas classes aí, certo? Outra coisa também que o Tricard fala, que eu não enumerei aí, por exemplo, você tem que representar essas informações de declividade, não só declividade e litologia, com cores neutras, também para evitar a poluição do mapa, certo? O que é que ele quer na litologia? A espessura das camadas penetráveis pelas raízes das plantas e as características gerais da rocha. Então, é claro que hoje nós vamos extrair essas informações de onde? CPRM, né? Mas nós não vamos fazer mapa geológico. Nós vamos pegar informações, por exemplo, dentro daquele universo do mapa geológico que tem milhares de coisas, nós vamos pegar o que? As informações litológicas, que é o que é importante para a gente saber como é que vai evoluir morfodinamicamente aquela paisagem, certo? Então, por exemplo, se aquela área é grinácea, se aquela área é granítica, se ela tem rochas metamórficas, se ela tem rochas sedimentares, quais são as características texturais dessas rochas e pronto, certo? Então, isso está dentro de uma análise amplamente geográfica, que é a ecodinâmica, certo? Isso aí, segundo ele, como eu acabei de falar, corresponde a um fundo, né? A uma espécie de fundo, de plano de fundo, de embasamento, digamos assim, do mapa ecodinâmico, que tem que ser representado por cores o mais neutras possíveis, certo? Morfodinâmica. Já a morfodinâmica ela tem que evidenciar o grau de instabilidade do meio, que são aqueles diferentes meios lá, fortemente instáveis, intermediários e estáveis, assim como especificar a natureza desses processos, certo? A natureza desses processos, ou seja, isso ele vai detalhar muito bem mais para frente, mas quando a gente trabalha, por exemplo, com níveis de detalhe, a nível de quinto e sexto táxon, a gente tem que evidenciar a natureza daqueles processos, ou seja, o escoamento superficial ele é difuso, ele é concentrado, tipos de determinados feições deposicionais, leques, enfim, a gente tem que dizer a natureza, né? tem que nomear a feição e a natureza do processo. Além da drenagem também. A drenagem, né, por isso que eu sempre peço para os meus orientandos, sempre fazer aquela vetorizaçãozinha da drenagem, né, das cartas do IBGE, certo? Porque ali você vai ter informações essenciais de localidades, mas também de nomes dos principais riachos e a disposição da drenagem, certo? Para que a gente possa ter essa informação também representada no mapa. Pedogênese não necessita ser necessariamente baseada em uma classificação rígida, como a classificação brasileira de solos ou a classificação mundial. Importa o que? A representação das tendências de pedogênese.
É claro que, consequentemente, a gente vai precisar pegar essas informações de um mapa feito a partir da classificação brasileira. Não quero dizer que isso não é importante, até mesmo porque na época do TRICAR não se tinha essa classificação ainda, certo? Então a gente tem que trabalhar a metodologia do TRICAR com avanços, incorporando os avanços que nós temos hoje, dentre eles a classificação brasileira. Então, se você puder ter um pedólogo na sua equipe que faça um excelente mapa de solos, melhor ainda, porque a partir dali a gente vai extrair essas informações de tendência de pedogênese. Entenda o que eu quero dizer. Não é que no mapa ecodinâmico você vai ter que ter geomorfológico, pedológico, tudo junto no mapa só, porque aí não tem como representar. Mas do mapa geomorfológico você extrai declividade, do mapa geológico você extrai litologia, do mapa geomorfológico você extrai morfodinâmica, do mapa de solos você extrai pedogênese. Então são alguns temas desses outros mapas mais completos que nós temos, certo? Que vão entrar dentro do mapa ecodinâmico. Essas informações aí são importantes. Estritamente, essa informação aí é importante. Litologia, morfodinâmica, declive e pedogênese, tá? Então, por exemplo, quando você faz um mapa de solo, você precisa abrir uma trincheira. Pelo menos a nível de campo amostral, né? Para você, por exemplo, a partir daquelas informações de perfil do solo, você ter condições de estabelecer relações a nível de paisagem. Né? Porque não tem como você furar um perfil de meio em meio metro. Aí você morre numa área do tamanho do mundo. Você vai ter um campo amostral, né? Você vai ter um campo amostral e nas principais, nas principais zonas da paisagem, né? Para você fazer relações, por exemplo, paisagísticas a partir de fotografias aéreas, a partir de manchas, né? Se você fez um furo aqui, então aquela mancha determinada da paisagem, ela provavelmente corresponde a todo aquele tipo de solo, certo? Então, quando você extrai uma informação dessa, ela é primordial para o mapa ecodinâmico, porque você vai ver onde tem maior nível de pedogênese, menor nível de pedogênese e assim por diante, né? E você vai ter informações, por exemplo, também como características texturais do solo, que é importante. E a questão do regime hídrico, você vai ter aí algumas informações como profundidade dos lençóis freáticos, do aquífero freático, configurações dos campos de inundação, que aí entra os trabalhos de análise, por exemplo, das tendências a inundações, relação entre os lençóis, entre esses lençóis e as águas superficiais, que é uma coisa primordial no semiárido. Você entender, por exemplo, como é que se dá a intermitência dos rios do semiárido. É em função disso, da alta evaporação, né, e da baixa recarga desses lençóis que acabam, né, descendo o nível de base dos rios. Né. No caso do Cast, por exemplo, né, que é um exemplo clássico disso, como é que se comportam as recargas dos aquíferos cársticos a partir de insurgências e ressurgências? Como é que se dá a alimentação disso aí? Então, dependendo disso, dependendo da área, você vai ter que analisar com muito cuidado o regime hídrico, certo? Então, recapitulando, mapa morfodinâmico tem que conter declive, litologia, morfodinâmica, pedogênese e regime hídrico, certo? Bom, aí o Tricá ele termina o capítulo tratando aí dessa região da França que tem um clima mediterrâneo, certo? Tem uma pressão agropastoril e turística que degradou as formações vegetais e que necessita de organização territorial, reservas de águas reduzidas, que é uma semelhança com o nosso semiárido, setores privilegiados de acumulação coluvial em gnáceos decompostos. Ele trata desses setores de acumulação coluvial como áreas, digamos assim, como ilhas fisiográficas. Eu vou explicar isso para vocês. Um extrato baixo arbustivo de vegetação que promove a proteção do solo e um papel significativo de fortes chuvas e aguaceiros. Veja aí que o clima mediterrâneo ele muito se assemelha ao semiárido.
ele muito se assemelha ao semiárido. Inclusive, existem muitas diferenças de visão, né? Tanto do ponto de vista climático, como do ponto de vista climático-botânico também, a nível mundial. Às vezes o que a gente chama aqui de semiárido é uma coisa fora, o que a gente chama de caatinga aqui, lá fora, é visto de outra forma. Então, existem diferenças muito grandes. Porém, o Mediterrâneo ele tem algumas características, né, que o diferencia, certo? Do ponto de vista da umidade, mesmo que de forma muito tênue, mas ele é digamos assim, um pouco menos rígido que o semiárido, tá? Porém, tem características muito semelhantes. É um tipo de clima que predomina principalmente no extremo sul da Europa, ali pegando o extremo sul praticamente, né, grande parte da Portugal, Espanha, na Grécia, com a presença muito forte na Grécia, na Itália, certo? Por quê? O clima mediterrâneo, na verdade, ele é uma repercussão das massas que advêm do Saara, né? Então, como que o que separa ali o sul da Europa, né, do Saara é essa região do mar Mediterrâneo. Então, você tem massas de ar que sopram do Saara para o sul da Europa, né? E transforma esse clima até então temperado num clima mediterrâneo, né? Então, a priori, eu diria que o Mediterrâneo ele é uma transição entre o temperado e o árido. Uma espécie de transição entre o temperado e o árido. Ele está ali no meio termo, né? Então, ele é mais uma faixa de transição, digamos assim, certo? E tem características particulares. Então, lá, por exemplo, nessa área aí, a pressão agropastoril, assim como aqui, é muito forte. A turística, né, que não é um fator forte do semiárido, já diferencia, mas a questão agropastoril, por exemplo, é muito semelhante nos dois lugares, certo? Isso degradou as formações vegetais historicamente, certo? Muito semelhante à nossa situação, especificamente do Seridó, que tem uma degradação histórica do ponto de vista dos ciclos econômicos que ocorreram na região e que transformaram significativamente a paisagem e que necessita de uma organização territorial. Tá? Reservas de água reduzidas, as reservas, né, de água são bastante reduzidas, o que se assemelha também à nossa situação. Setores privilegiados de acumulação coluvial. O que é que seria isso? Eu vou passar aqui para frente e mostrar para vocês que uma coisa que nos chama muita atenção, né, que tem me chamado muita atenção aqui no semiárido, nas minhas andanças, né, para esses mapeamentos que a gente tem feito, é a ocorrência desses setores, digamos assim, que tem um comportamento do ponto de vista pedológico, né, e do ponto de e consequentemente do ponto de vista botânico, ou tanto botânico, né, como também da agricultura, certo? E que de certa forma interrompe, né, essa paisagem inóspita, digamos assim, do ponto de vista da cobertura vegetal, né? Então isso aí é uma região, a região da escarpa ocidental da Borborema, né? Quando a gente atravessa a Borborema do litoral ao sertão e começa a acessar o sertão, ali mais ou menos na altura de Santa Luzia, né? Então, o que é que a gente observa? Esses colúvios, eles têm um aspecto botânico completamente diferente dos entornos.
Isso aí está muito claro nessa foto aí, certo? Está muito claro. Por quê? Porque o colúvio ele é uma unidade, ele é uma unidade também pedogenética. É uma unidade morfoestratigráfica, mas também é uma unidade pedogenética. A gente pode até chamar de uma unidade morfopedológica, algo desse tipo. Porque você tem ali um material que foi remobilizado da autoencosta, da média autoencosta. Ele foi transportado para a base, da elevação, né? Faz parte do próprio processo de evolução geomorfológica. Então, naturalmente, esse colúvio se forma à medida que aquela elevação, né, que essa serra ela vai sendo erodida, ela vai sendo vai sofrendo intemperismo e erosão, ela vai suavizando e as encostas vão sendo preenchidas, a base das encostas vão sendo preenchidas por esse material chamado de colúvio. Então isso não é da noite para o dia, né? E por isso esse colúvio ele tem uma importância também do ponto de vista da reconstrução da paisagem. E ele entra no item lá do Abissaber de formações superficiais. É uma formação superficial que tem importantes informações cronológicas. Ou seja, a partir da análise da sedimentação desse colúvio, você faz um perfil, você observa diferentes características de sedimentação que reportam diferentes ambientes e diferentes processos do passado. Isso a nível de quaternário, certo? Isso a nível de quaternário, principalmente de Holoceno, certo? Então, e por estar muito tempo ali, você acaba tendo o quê? Você acaba também tendo pedogênese nesses colúvios. Por isso que você tem essas vegetações, esses tipos de vegetação mais arbórea. Tem uma região também, eu não gosto muito de falar assim por imaginação, se eu tivesse lembrado na hora eu teria colocado na foto aqui também, que é a Pedra da Boca, né? A Pedra da Boca que fica lá em Araruna, na Paraíba, entre Araruna, na Paraíba e Pacifica, no Rio Grande do Norte, e que no sopé, né, da Pedra da Boca, você tem também muitas áreas coluviais e é fantástico, porque assim, em alguns momentos você adentra em algumas áreas de extrato arbóreo e você chega a imaginar que está dentro de uma área de Mata Atlântica às vezes. Então, como eu estava falando, então você chega a achar que você está dentro de uma área de floresta atlântica, né? Tamanho o extrato. Justamente porque no colúvio você tem informações, você tem, aliás, formação de solo diferenciada, isso eu estou falando a nível de semiárido, diferenciada do restante da paisagem, né? Porque ali você tem um material que vem sofrendo pedogênese já há bastante tempo, né? E que devido a isso você tem esse processo aí. Então o que eu quero dizer com isso? É que em alguns pontos, por exemplo, você observa o desenvolvimento de agricultura, né? Desenvolvimento de algumas culturas até que você não vê muito no semiárido. Por exemplo, que você tem, se não me falha a memória, coqueiro aqui, coco. Então, algumas culturas em pleno semiárido, que não são, você não vê de jeito nenhum no ambiente semiárido, mas que está ali. Por quê? Porque você tem uma condição de solo bem diferente do restante do semiárido, que é aquela condição de um luvisol, de um neossolo litólico, no máximo um luvisolo. São solos bem rasos, tá? Bom, outra questão que ele fala é que nessa região você tem, por exemplo, chuvas fortes, que ele chama de aguaceiros, que é muito parecido com a situação aqui do semiárido também, uma chuva intensa num determinado período do ano, certo? E em função disso, você tem a erosão, né? Obviamente, quanto mais intensa for a chuva, maior é o nível de erosão, tá? Então, o que é que vai acontecer?
No caso específico aí do Mediterrâneo, por ter uma condição climato-botânica um pouco diferenciada, um pouco melhor, digamos assim, entre aspas, a nível de extrato, de estratificação e de disponibilidade hídrica frente ao semiárido, você vai ter, por exemplo, coberturas de baixo, de baixo e de médio porte, herbáceo, arbustivo, que promove a proteção do solo frente à erosão. Lembra daquela questão que eu falei para vocês, né? Na aula passada, na reunião passada, que muitas vezes você tem vegetação de grande porte, sem subbosque, e é pior do que se você não tiver vegetação, porque aquela água que bateria diretamente no solo, ela fica na folha, chega um momento que pesa muito, a folha cai, ou a folha dobra, a gota, a gota que cairia de um tamanho X, ela cai com um tamanho muito maior. Ela cai com um tamanho muito maior, certo? Então, no caso do Mediterrâneo, o extrato, né, o extrato baixo e médio que nós temos protege o solo desse tipo de erosão, ou seja, a chamada erosão por salpicamento, né, ou splash, que causa a desagregação dos elementos do solo e, consequentemente, causa também a mudança da porosidade, vai proporcionar o escoamento superficial mais acelerado, mais intenso, que inicialmente se dá a partir de um fluxo difuso e depois de um fluxo mais concentrado a partir de micro-ravinas e etc. Tá? Bom, e aí para terminar, né, eu termino aí com uma frase do Tricado, do seu célebre, do seu importante livro, né, Ecodinâmica, onde ele diz assim: esperamos ter mostrado o interesse da abordagem ecodinâmica que adotamos. Cremos que ela enseja a melhor compreensão do meio ambiente, que não traz apenas uma satisfação intelectual, mas permite dar respostas às preocupações da opinião pública frente às condições do meio ambiente. Certo? Então está aí a minha identificação com o TRICAR. Você tem um trabalho amplamente geográfico, amplamente geossistêmico, geomorfológico, né? de aplicação, de geografia aplicada, certo? Ou seja, vai muito além do mero orgasmo intelectual, do mero gozo intelectual, da mera alimentação de uma vaidade de escrever algo bonito academicamente, algo louvável academicamente, algo que só os acadêmicos entendem, mas que no final não tem nenhuma aplicação prática. Certo? Ele fala justamente que o ecodinâmico é o contrário. Além da satisfação intelectual, que claro existe, não podemos ser hipócrita, mas ela precisa ter uma aplicação, e essa aplicação ela precisa estar disponível primordialmente aos gestores, né? Que é eles que têm o poder de decisão e de aplicação do que foi feito na ciência. Então, isso precisa ser muito bem demonstrado. Tá? Então,